Você pode até agir, mas quem vai prover para te abençoar vai ser Deus. Um agricultor, ele pode arar a terra, colocar diversos tipos de semente para nascer o fruto. Porém, se Deus não prover a chuva, nada vai adiantar. Você pode agir é o teu papel, porém quem vai prover para isso conquistar vai ser Deus. Eu quero convidar você para estar lendo comigo no livro de Êxodo, capítulo 2, que diz assim, 2:6, diz assim: ao abrir o cesto, viu uma criança que estava chorando, teve compaixão dela. E disse: este é um filho das hebreias. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: leve esse menino e crie para mim, e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o chamou e deu o nome de Moisés, dizendo: porque tirei das águas. Esse texto que eu li faz parte da história de Moisés. Moisés é um bebê, uma criança, que logo quando ele nasceu, ele já nasceu com uma sentença de morte para sua vida. Sim, quando Moisés nasceu, ele já nasceu em um ciclo que já havia uma sentença, um decreto de morte para todas as crianças que havia nascido, que seria homens, que seria masculino, pelo fato que o povo hebreu que estava escravo no Egito tinha crescido tanto que o decreto de Faraó era para matar todas as crianças que havia nascido. A mãe de Moisés, sabemos nós que o nome dela era Joquebede, no texto que nós lemos, não vai narrar o nome da mãe de Moisés. Ela, uma mulher astuta, uma mãe querendo proteger o seu filho, ela tem uma atitude de esconder Moisés. Portanto, o texto vai narrar que não havia como ela esconder Moisés, porque Moisés crescia e quanto mais Moisés crescia, o choro daquele bebê ficava mais forte, o som do choro ficava mais forte e ela, com medo de Moisés ser descoberto, ela tem uma ideia, tem uma atitude, tem uma ação. Qual a ação que Joquebede vai ter? Primeiro, a primeira ação que ela teve foi de esconder o seu filho 3 meses. Primeira ação que ela teve foi de querer proteger o seu filho. Qual mãe que vai querer ver o seu filho morto? A mãe sempre vai querer lutar para proteger, trazer a proteção para o seu filho. Primeiro que ela faz, a primeira ação que ela tem, ela de proteger Moisés. Segunda ação que ela vai ter, Moisés agora, ele está crescendo, está desenvolvendo uma criança saudável e ela vai ter que tomar outra ação para querer proteger Moisés. Ela pega um cesto, coloca pinche, betume e prepara uma forma com a sua capacidade que ela tinha de querer proteger Moisés. Olha, não tem como esconder aquilo que Deus colocou para mostrar, não tem como esconder aqueles projetos de Deus, não tem como esconder aquilo que Deus fez para libertar, não tem como esconder o que é de Deus. Ela queria esconder e Deus queria mostrar o menino. Olha, por mais que ela tinha seus planos, tem a ação de esconder, mas o projeto de Deus para Moisés era um outro tipo de projeto completamente diferente a qual que Joquebede estava esperando. Joquebede queria esconder para proteger. Portanto, ela prepara o cesto, coloca Moisés dentro do cesto e coloca Moisés nas margens do rio. Essa ideia, para dar certo, era mínima. Pare e pense comigo. Vai pegar uma criança, essa criança coloca em um cesto e coloca esse cesto em um rio para esse cesto ir navegando. Qual o destino? Não fala. Não tem. O destino que ia ter essa criança era a morte. O destino que ia ter com essa ideia era uma tragédia. Portanto, a atitude de Joquebede, o movimento que Joquebede estava de preparar a criança, de esconder a criança, depois preparar o cesto e depois colocar o cesto dentro do rio, o primeiro passo ela estava tendo, que era
ter atitude, estar em movimento. Porém, quem estava protegendo era Deus. O dever dela era de ter atitude. Joquebede primeiro teve a primeira atitude. O meu filho não vai ser morto por decreto de Faraó. Qual a primeira atitude que ela tem? O primeiro movimento que ela faz é de proteger o seu filho. O primeiro movimento que ela faz, olha só, não importa qual o decreto que vem do inferno, não importa qual é o decreto que vem de Faraó, não importa qual é o decreto que ele vem contra aquele que Deus havia separado. Portanto, que Joquebede não sabia que aquele que Deus havia dado para ela como filho ia ser o libertador de Israel. Portanto, ela tem uma ação, a ação dela de proteger, de esconder, mas chega um tempo que aquilo que ela escondeu tem que ir para fora. Quando é para fora, ela tem um outro movimento. O movimento que ela tem é de preparar um cesto, coloca betume, coloca pinche e coloca no rio. Gente, isso para dar certo era mínimo. Por quê? Qual segurança que isso dava? Não tinha. Porém, com a atitude que ela teve, ela estava em movimento. Porém, Deus estava com as suas mãos. Ela estava em movimento para salvar aquela criança. Porém, Deus estava com as suas mãos protegendo. Ela estava em movimento para esconder durante 3 meses, mas Deus estava tendo a proteção. Ela estava em movimento para preparar uma forma de colocar aquela criança segura dentro daquele cesto para que ele fosse navegando às margens do rio. Porém, Deus estava com a sua mão protegendo e levando aquele cesto para a direção certa. Sabe o que eu quero dizer para você? Qual que é o seu dever? O seu dever é de permanecer em movimento. Eu não estou falando para você fazer um movimento, não. Olha, permaneça fazendo, permaneça sonhando, permaneça plantando, permaneça estudando, permaneça crescendo, porque nessa trajetória Deus vai te direcionando para o propósito que Ele tem com a sua vida. Você que está aí do outro lado, se você for pai, você pode entender o que eu estou querendo dizer para você. O meu filho tem 1 ano e meio. É muito lindo de ver como meu filho ele tem muita boa vontade. Meu filho tem muita boa vontade. Ainda mais quando chegamos com compra aqui em casa, ele quer pegar toda a compra e levar para a cozinha. Tem alguns utensílios, alguma sacola, que ele não consegue pegar sozinho. Sabe o que eu faço? Eu pego com meu filho, seguro por baixo e finjo que ele está levando. Aquilo para ele é a maior felicidade. Sabe o que eu quero dizer para você? Faça o movimento. Trabalha, sonha, estuda, se esforça. Porém, Deus, Ele vai direcionando você para o propósito que Ele tem para a tua vida. Moisés, ele estava no cesto, estava no rio. Porém, a mãe de Moisés fez o movimento, porém Deus estava protegendo. O meu dever não é ficar parado, o meu dever está em ação, fazendo alguma coisa, criando, porque nessa trajetória da vida, que eu estou em movimento, que eu estou em ação, que eu estou fazendo, sonhando, projetando, Deus vai direcionando para o propósito que Ele quer nos levar. Eu não sei você que está assistindo aí esse vídeo, que esse vídeo chegou em você de alguma forma, se já aconteceu com você. Você começa a sonhar com algo, projetar com algo, e no processo da vida as coisas mudam de rota, até mesmo da profissão, até mesmo relacionamento, até mesmo da sua questão ministerial. Gente, não deixe de fazer, permaneça em movimento, que nessa trajetória da vida, Deus vai direcionando você para o propósito que Ele tem para você. Moisés, ele foi colocado no rio, Moisés foi colocado dentro daquele cesto, Moisés, ele foi colocado dentro de um cesto a qual não havia nenhuma segurança, porém Deus estava com as suas mãos direcionando Moisés, até que a filha de Faraó, ela vê aquele cesto. Quando ela vê aquele cesto, ela pede às suas servas para ir buscar o cesto. Quando elas pegam o cesto, ela olha, vê uma criança, ela apaixona com a criança, que o texto vai dizer que era uma criança muito formosa, muito bonita. Logo que ela pega o cesto,
A irmã de Moisés também estava em movimento, ela viu tudo isso acontecer, logo ela aproximou próximo da filha de Faraó e perguntou à filha de Faraó que ela conhecia uma hebreia que poderia cuidar daquela criança. A filha do Faraó pediu para ela trazer a hebreia, ela trouxe a hebreia e ela deu para a própria mãe de Moisés para cuidar da criança, deu para ela um salário e com uma promessa que quando a criança tivesse 9 anos para ela voltar e devolver ela a Moisés. E todo esse texto aí que eu estou dizendo para você, eu faço uma pergunta. Por qual motivo que Deus bagunçou toda a história de Moisés para que ele fosse criado por sua própria mãe? Precisamos entender que, primeiro, Deus precisava de um libertador. E esse libertador que Deus escolheu foi Moisés. E se Moisés tivesse sido criado somente pela sua mãe biológica, ele não tinha aprendido letras, não tinha aprendido a escrever, tampouco ler. Moisés, com a sua mãe biológica, ele aprendeu sobre Deus. Com a sua mãe biológica, ele aprendeu a respeito da sua fé. Com a sua mãe biológica, ele aprendeu sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, e pelo motivo que a sua descendência estava presa no Egito, como cativeiro no Egito, como escravo no Egito, mas havia uma promessa de Deus que Deus ia o libertar. E com a tua mãe adotiva, com a filha de Faraó, ele ia aprender a escrever, a ler, ser uma pessoa intelectual. Deus, ele foi traçando os meios, foi direcionando a história de Moisés para que ele chegasse também na casa de Faraó, porque Deus estava preparando o libertador a qual que Deus ia usar para libertar o povo do Egito. Qual que é o meu papel que eu tenho que fazer? Permanecer em movimento, permanecer fazendo alguma coisa. Olha, as atitudes da mãe de Moisés, de Joquebede, parecia que era algo comum, porém Deus estava usando aquele movimento para trazer a proteção, para que as mãos de Deus estavam agindo naquelas atitudes para levar o propósito dele ser concluído. Qual que era? Moisés ser educado, tanto na cultura hebreia, para ele aprender do seu Deus, dos feitos do seu Deus, conhecer quem era o seu Deus, conhecer os seus descendentes e também ser um neto adotivo do maior império que havia no mundo antigo, que era o Egito, ser o neto do maior reino que havia no contexto do mundo antigo, ser uma pessoa culta. E a pergunta que eu faço para o texto é: por qual motivo que Deus bagunçou toda essa história? Moisés foi o homem que Deus usou para escrever Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômios, Salmos. Tem salmos escritos por Moisés. O que eu quero dizer para você? Deus bagunçou toda essa história para dizer para mim e para você: permaneça em movimento, que quando eu penso que eu estou em movimento, que eu olho para o redor da minha vida, que eu não estou vendo sentido nenhum, eu estou vendo que todo o tempo que está segurando a minha história é Deus, que todo o tempo que está caminhando, traçando comigo para lá e para cá é Deus. Tem momento que eu ando para cá, eu falo: esse negócio está errado, a porta está fechada, mas Deus fala assim: ó, permaneça em movimento, que nessa trajetória de zigue-zague parece que está sem sentido, Deus está assim com você. Você não está só, Ele está te segurando, Ele está te apoiando e Ele está contigo. O que eu preciso fazer? Permanecer em movimento. Que nesse movimento eu creio que Deus está me direcionando para um lugar seguro. Eu preciso encerrar. Eu vou estar encerrando, mas antes de eu encerrar, eu preciso falar com você. Outro também, quando era bebezinho, ele também sofreu uma sentença de morte. Recebeu uma sentença de morte. Esse aí é Jesus. Jesus ainda criança, aproximadamente com seus de 1 ano a 2 anos de idade, recebeu uma sentença de morte. E a sentença de morte era para matar todas as crianças que tivessem nascido em Jerusalém quando Jesus nasceu. Sabe o que aconteceu? Maria e José também tiveram um movimento: fugir para o Egito. Eles fugiram para o Egito porque Deus havia também lhe ordenado: permaneça em movimento, que Deus vai levando, direcionando você para um lugar seguro. Para Jesus, quando Jesus era criança, o Egito
foi um lugar seguro. Para você que está aí, não sei qual vai ser a trajetória que Deus vai levar você. Mas se eu estou em movimento, crendo nas promessas de Deus, saiba, quem vai estar me segurando vai ser Deus. Que Deus abençoe. Encerro aqui mais esse vídeo. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe com outra pessoa e nos acompanhe nos nossos vídeos anteriores. Saiba, você pode até agir. Quem vai prover é Deus. Joquebed agiu. Quem proveu foi Deus. As circunstâncias da vida, age, sonha, permaneça em movimento. Mas quem pode prover para você é Deus. Então é isso, eu encerro esse vídeo. Deus abençoe, fica com Deus, inscreve no canal, envia para alguém, siga os nossos vídeos anteriores que estão aí também. Tchau, tchau. Quero encontrar com você em todos esses vídeos que estão aqui. Beijo.